Olá para você conectado aqui no canal 11 do TMW Pix, CDN, NX Play e Gigo TV em todo o Brasil e também você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Está começando mais uma edição do Estúdio 1. Aqui comigo hoje a Clary. Bem-vinda, Clary. Olá, obrigada. Obrigada, Thiago. Obrigada, Ana Paula. Então hoje a gente tem uma convidada especial. Queria que a Clary apresentasse para o nosso público, falar um pouquinho do que a gente vai falar hoje, que é ligado na área financeira, é isso? Exatamente, a gente está aqui com a Ana Paula Dias, que é especialista em gestão financeira e empresarial, e ela vai nos explicar um pouquinho, então, como que funciona essa área, quais as dicas para quem está empreendendo, quem é MEI, quem quer organizar melhor suas finanças pessoais. Tudo isso a gente vai fazer aqui hoje, num bate-papo bem descontraído. Ana, então se apresente, fala um pouquinho como é que tu entrou nesse meio. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para falar dessa área que eu amo tanto, né? Como que eu comecei nesse meio, né? Vou dizer assim, que foi a minha busca, né? Eu comecei jovem, 16 anos, então fui seguindo na área, né? Indiferente de alguns jovens, eu caí na área certa, a área que eu amo muito, né? Que é a gestão financeira. Eu comecei indiferente, eu comecei com empresas maiores, né? Trabalhei em grandes empresas no início, porque, vou dizer assim, eu tenho mais de 25 anos de área financeira. E naquela época, a grande empresa, a multinacional era o sonho. Então, eu sempre buscava isso, a grande empresa. Cheguei na grande empresa, né? O sonho, comecei a trabalhar e lá por ser grande, tu te limita um pouco, né? Tu trabalha naquele espaço e tu não vê a empresa como um todo. E eu tenho um perfil muito executora e curiosa, então eu queria ver mais. E fui indo, trabalhei numa multinacional grande, né? Uma Joy Venture, em Porto Alegre. Eu sou gaúcha de Porto Alegre, estou aqui há 3 anos. Então, minha experiência toda CLT foi lá. Trabalhei até essa multinacional. Eu trabalhava assim, especificamente em algumas áreas, tipo planejamento, fluxo de caixa. E eu tinha o sonho de ser gestora. Então, eu fui buscar um headhunter, que se falava na época, né? A gente pagava para isso, para ir para as empresas. E o meu plano não era uma outra grande empresa. Eu queria ser gestora e foi aí que eu comecei a ir para a menor, para a pequena empresa, para a média empresa. Em vez de tu conseguir chegar numa multinacional, numa empresa grande, tu foi para pequena, isso? Isso, porque o que eu queria? Eu queria ser a gestora. E pela minha idade, na época eu tinha 24 anos, ser gestora de uma multinacional com 24 anos hoje é possível, mas naquela época não era. Entendi. Então, assim, eu sempre fui muito de estudar, de buscar me especializar, né? Então, mas aí não dava. E a orientação desse profissional era, vamos começar por uma empresa menor, né? Para adquirir essa bagagem, porque ser gestor, gente, não é fácil. Eu era uma especialista, dominava números. Agora, tu lidar com uma equipe não é fácil. E como é que foi a chegada nessa empresa? Esse choque de realidade? Foi um choque grande, porque na multinacional tu tem tudo muito organizado, tu tem o teu espaço, tudo, né, top ali, tudo funciona. Tudo funcionando. Vários setores. Qualquer coisa tu vai lá e chama a TI, que Sim. vai lá, qualquer pessoa te atende rápido. Aí tu chega numa empresa menor, que a estrutura muitas vezes não é, né? Ela tá ali tocando o negócio, mas a estrutura às vezes não tá preparada para tanta gente. Sim, não é tão organizada quanto uma... Não. E assim, apesar de eu entrei como coordenadora financeira com uma equipe de 16 pessoas. Né? Aquilo internamente me assustou, mas eu não mostrava Com 24 medo. anos. 24 anos. Mas isso é considerado uma empresa pequena? Pro nível de faturamento, né? sim, né? Não é uma empresa pequena, é uma empresa média, né? Mas... Qual era o segmento? Transporte. Transportes? Eu fui direto pro transporte, assim, tinha uns 300 caminhoneiros. Ah, tá. Além dos 16 que trabalhavam ali contigo, tinha toda... a minha equipe era 16. É, só a equipe O resto da empresa. E outra fazia transporte para Argentina, Uruguai e Chile. Nossa, e cheio de regulação, de Sim, e aí eu pensava assim, mas foi tu que quis isso, né? Então agora tem que encarar. Assume a bronca. E outra, né, a questão... Eu era mulher de 24 anos liderando homens mais velhos que eu, muitas vezes, né?
E é aquela coisa, tu tinha que ser sempre boa, né, perante eles. Tinha esse desafio ainda, mas eu segui. E pela minha experiência, depois eu fui chamada por uma outra empresa maior. Eu fiquei lá 1 ano e pouco e aí a oferta foi irresistível. Aí eu tive que ir. Aí nessa empresa eu tive uma experiência muito grande, porque a gente fez duas aberturas de IPO, né? Porque ela foi para bolsa. Então era Isso em Porto Alegre também. Isso em Porto Alegre. Tá. E aí a gente teve aquela coisa, prestar contas para Bovespa, né? Então tu traz todo aquele teu conhecimento técnico e tem que ser assim, de tu chegar a explicar o porquê que tu aplicava num produto e não no outro, né? Esse nível de explicação que tu tem que ter. Por isso que as empresas, quando vão para a bolsa, elas têm que estar com a gestão a excelência, porque tem que explicar tudo. São as SAs que chama, né? As Sociedade SA, Anônima. A Sociedade Anônima de Capital Aberto, porque existe a de capital fechado, né? Qual é a diferença? Explica aí para nossa audiência. É essa governança, né? A prestação de porque contas. Porque assim, a de capital fechado é eu, tu e a Cláudia, somos os sócios. A gente é uma SA, claro, tem toda a questão legal da sociedade anônima. Agora, quando tu é de capital aberto, aí tu pega e vai dar explicação para sócios minoritários. Se eu comprar atuação, né? Eu sou um sócio minoritário, então tu presta todas as... de 3 em 3 meses, tu vai lá na Bovespa, na minha época era Bovespa, tá? Tu vai lá e manda um relatório explicando toda a tua gestão do fechamento do trimestre. Por isso que todo trimestre tem aquele choque dos balanços, sim, né? Porque daí a pessoa... agora saiu. Porque não sei o que, o Bradesco aí tá essa questão. E aí a pessoa avalia se continua com o investimento ali ou cai fora. Sim, por quê? Porque quando tu compra ação, tu é um analista de crédito avaliando a tua empresa. É que as pessoas, quando vão à bolsa, elas não pensam nisso, né? Elas não pensam que tu é um pouco dona daquela empresa. Então, o que os... não é a minha área, tá, gente? Eu só tô falando o que o pessoal faz. Quando lá tu vai procurar uma empresa de investimento, o que ela te aconselha? Tu estudar a empresa. O que tu faz? Lá de 3 em 3 meses, tu pega o balanço dessa empresa. Porque, gente, eu tenho uma frase, os números falam, a gente aqui não presta atenção. Ali tu vê se até a gestão da empresa é boa, né? Que aconteceu esse negócio aí das lojas americanas. A gente ia te perguntar das lojas americanas. Porque chegou nesse rombo. Ninguém diz assim abertamente o que aconteceu, né? Sim. Mas houve, né, que se chama maquiar balanço, provavelmente, que ali eu vi uma reportagem que, em vez de esse endividamento tá todo aparecendo ali no passivo, ele estava lançado de forma diferente. Mas como eles fecharam agora, ninguém diz nada, eu estava querendo saber no detalhe se alguém chegava e explicasse, né? Sim. Mas não está muito claro. Tem muitas... não vou dizer assim pra ti o que houve, porque... Sim, tem teorias. Existem teorias, né? Existe a teoria de que, por exemplo, assim, eles recebiam o dinheiro dos fornecedores, que são os pequenos, né? E ali eles não consideravam como endividamento. Por exemplo... eu ouvi isso aí também. Eles não lançavam como endividamento, mas na verdade eles têm que pagar o pequeno. E aí não estava no balanço isso, né? Então, e aí estava naquela questão, será que a antiga gestão sabia? Gente, não tem como não saber, né? Não tem como uma gestão não ver... Alguém dava essa orientação, né? Onde é que... Ali no início era 20 milhões, né? Onde é que estavam esses 40 milhões? É 40 bi, né? Agora é 40 bi, desculpa. 40 bi. Era 20 no início. Isso. Como é que tu esconde 20 bi, né? E como é que tu esconde 40? Pois eu fiquei pensando também que é uma negligência, né? Dos próprios gestores deixarem isso se prolongar por tanto tempo. Também existe a teoria da prática contábil, né? Tu também é contadora, né? Eu sou contadora. Olha, gente, contabilidade é isso ou aquilo, né? Aí, claro, tu usa... É que nem o jurídico, né? Tu pega as leis e usa como tu quer. Aí diziam assim, que usavam uma prática contábil diferente. E os gestores sabiam da prática contábil, né? Então, eles assumiram o risco, né? Porque como que tu esconde 40 bi assim? Ana, olha, gente, eu queria ver para estudar.
Porque Sim. isso é um estudo de caso, né? E também tem essa questão dessa manipulação, obviamente, para se fortalecer no mercado e incentivar novos investidores, né? Tanto é que teve uma escalada gigante de investimentos, né? Bradesco, Itaú, eu não esqueci, acho que não sei se foi o Pactual, né? Que agora saiu os balanços e aparece o rombo ali, o impacto das americanas. Das americanas Caiu assim, ó, absurdamente. Investidores grandes, né? Então, eu não... Assim, ó, gente, não tem como alguém não ter visto, né? Sim. É porque tu pega o balanço, 40 bi deve piscar ali em algum lugar, que eu queria ver esse balanço. E eles queria muito ver. também tinham uma consultoria, né? Que aí tem uma exigência também da lei brasileira. Creio que Capital Aberto tem uma consultoria para... Não, eles tinham auditoria. Auditoria Independente. Isso. Gente, eles tinham empresas... Que é uma regra da Bolsa, né? Isso aí entra na lei da SA. Né? Uhum. E é assim, ó, são empresas renomadas. Como que um auditor não viu? Gente, eu já passei por auditoria em grande empresa. O auditor vem, ele procura, vasculha, ele vê até se tu tem caixa por cima das coisas, assim, fora do... ali que não é dentro da contabilidade, entendeu? Sim. Um auditor, assim, sniper, que a gente se diz, ele pega essas coisas. É impossível não terem visto, né? Uhum. Eu não sei agora qual vai ser a responsabilidade desse pessoal todo. Né? Mas assim, ó, o que foi... esses dias eu e meu marido, né? A gente estava olhando as notícias dos pequenos, gente. Teve gente que infartou. Os prestadores de serviço, né? Gente, teve gente que infartou. Teve empresas que o único negócio era com as americanas. Sim. As pessoas quebraram, assim, ó, de um jeito... Destruiu famílias. Essa é uma dica que tu pode dar, né? Esse erro de ter um único fornecedor como principal, né? Cliente, assim, na verdade, né? A diversificação do negócio, né? Porque assim, ó, eles são muito... Imagina, tu só tinha as lojas americanas. O teu principal cliente. E agora ela entrou em recuperação. Não vai te pagar. Né? E a pessoa quebrou. Imagina se essa pessoa tem condições de esperar. Isso aí vai levar muito tempo. E eu até pesquisei hoje ali, antes da gente começar a conversa, eu botei lojas americanas no Google, daí dizia assim, Americanas diz que não vai pagar aluguel atrasado de shopping. Imagina quantos shoppings. Imagina e a atividade física é primordial para eles também, né? Sim. Eu não sei aqui em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul, os grandes shoppings, quando abriu, tinham umas lojas americanas. Sim, lojas âncoras, né? Sim, as maiores sempre eram uma americana. Sim, Renner, Americanas, C&A, né? Que eles chamam de lojas âncoras que traz o público para o shopping, né? Então, é um risco... Até eu estava num evento na sexta-feira, um congresso, a Pronet, e tinha 2 economistas falando sobre o futuro, prospecção do mercado para 2023, e ela foi bem enfática, uma das painelistas, o risco que tem, né, de ter uma outra Americanas agora no Brasil, né? Sim, com que certeza. tem uma Americanas a cada década, ela falou, porque, como tu falou, não impacta só na Americanas, né? Na toda a cadeia econômica, os fornecedores, né? Os bancos que têm os empréstimos, as dívidas que vão ficar, né? Então, corre esse risco, né, da gente poder tu vê, ter... né? Os bancos, eles não dão dinheiro pro menor por causa do risco. Como é que eles não viram esse risco, né? E aí, eu tenho clientes que às vezes é pequeno e não tem oportunidade de ter esse crédito, né? E aí, 3 bancos... Imagina, 3 bancos desse tamanho serem impactados por causa das mas aí, se o balanço era esse que eles recebiam, né? Aí o analista do banco, cadê o analista do banco que não viu isso? Gente, eu queria ver esse balanço, para ver, porque tá muito bem escondido. Vamos hackear aí. Não, uma hora tem que aparecer, mas né? qual é analisando a lei, né? Das SAs, a lei brasileira, até mesmo de contabilidade. Não é público? Não era para ser público esse balanço? É público, porque assim, ó, o que acontece? Mas é que depende como tu apresenta o balanço, né? Porque ali vai... SA, de capital aberto, tem as notas explicativas. Então, a gente vê com a visão que o auditor estava vendo. Tá. Então, o auditor também foi enganado, suponho. Que vem a explicação conforme o auditor vê, né? Então, assim, ó, alguém, se aparecesse nesse balanço... hoje é a comunicação, né? Quantas pessoas pegam para olhar um balanço da Americanas quando é publicado?
né? Sim, e a maioria investia porque via o crescimento da empresa. Eu não cheguei a pegar, até quando tu falou, me deu essa ideia de pegar e olhar. Mas se alguém ia dar o alerta, ó, aqui tem algum problema no balanço das Americanas, né? Porque ali tem notas explicativas, onde explica cada coisa. Mas tu explica o que tu quer também, né? Sim, e tu seleciona o que tu quer deixar de lado. Porque o que é? O auditor audita o balanço, bota as notas explicativas e todo mundo entra num acordo, né? Aí manda para publicar e... Todo mundo, tu diz, a diretoria da empresa. Sim, a auditoria e... Porque os dois, assim, o contador assina, a auditoria valida o balanço e publica, né? Mas tem que ver o que não foi publicado, o que não aparecia ali, né? Só vendo para ver, gente. E acho que isso se relaciona também com aquilo que tu tava falando do medo dos números, né? Que mesmo agora eles também não querem que se tenha esse mas excesso, o pessoal desse nível não pode ter medo dos números, né? O pequeno, sim. O pequeno, ele tem essa cultura. Vai dizer que, às vezes, assim, tu é criança e diz assim, se tu pensar muito em dinheiro, tu é ganancioso, tu não, né, não pode, é feio pensar em dinheiro. Sim, a crença, né? Sim. Gente, não. Né? O dinheiro é que move tudo, né? Claro. Assim, ó, tu não pode usar para o mal, vamos se dizer assim, mas o dinheiro leva tudo. Os números levam tudo. A gente... Tu pode ver tudo. Esses dias eu tava até olhando um Reels, assim, dos comediantes, né? Que ele diz, tudo é dinheiro, né? Aí ele tava dando os exemplos. A nossa vida é só dinheiro. Tudo tem que pagar, né? Pra fazer qualquer coisa é dinheiro. Então, a gente não pode ter medo dos números, né? E, por exemplo, que eu tava explicando pra vocês. A minha jornada foi assim, eu vim pra cá pra ser consultora e eu queria continuar no médio grande, né? Aí eu cheguei no meio da pandemia e fui... pessoalmente não dava, né? Imagina, ainda mais em Garopaba, né, gente? Não menosprezando a cidade, mas é muito menor que Porto Alegre. Tudo fechado. Aí o que eu pensei? Eu disse, eu vou pro digital. A tua ideia era prestar serviço eu queria para as empresas localmente. Porque assim, ó, eu nunca fui pro digital. E aí, em 2018, né, que a gente estava conversando, eu comecei a ir para esse mundo de influência, né? Eu disse, é interessante, porque eu estava me preparando para vir para cá. E eu pensei assim, gente, não vai ter uma grande empresa para mim trabalhar. Eu pensei assim, eu vou ficar 1 ano ou 2, né? Então, eu tenho que começar a me preparar para o novo mundo. Aí começou... E essa empresa de tecnologia que eu trabalhava, eles eram da mídia digital. Embora ser tecnologia, eles tinham as publicidades na mídia digital. Então, daí esse mundo começou a me dar um... Imagina, eu vim de grandes empresas corporativas, aquela coisa do terninho, né? Imagina, aparecer, Deus o livre. E aí que eu comecei a ver o que acontecia. Imagina, analisando números. Era uma coisa nova. E aí que eu conheci Joel J, né? E aí comecei a seguir o Joel. Porque quem assim, é o Joel J? Conta pra nossa audiência. Ele é um... É que o Joel J é um grande influencer de alta performance, tá? Nadador, né? E nadador, ele era nadador. E o Joel, eu brinco, eu comprei na planta, porque quando eu conheci o Joel, ele não era o sucesso que é hoje, né? Então, eu comecei com... Eu não me lembro como... Eu não sei se foi no Instagram que eu vi ele. Tu não conheceu ele pessoalmente? Não conheci. Eu fui conhecer agora há pouco. Aí, eu comecei nesse meio... Porque assim, ó, eu sou muito disciplinada, né? Eu gosto da minha vida regrada e eu tenho um objetivo, né? Então, eu vi que a alta performance ia me levar para esse objetivo. Então, aí eu comecei a seguir o Joel, a ler os livros dele. Eu fiz a primeira mentoria online dele, né? Porque ainda estava naquele processo de mentoria. E aí eu vim lá em Porto Alegre. Aí quando eu vim para Garopaba e estava no meio de uma pandemia, eu disse, agora não tenho o que pensar, eu tenho que ir para o digital. Aí comecei pro Instagram. Tu viu meu Instagram no início? Jesus! Mas normal, né? É normal. Eu vejo hoje. E outra, vou ver daqui pra frente e vou achar hoje que eu tava horrorosa, né? Fazendo vídeo. A tendência que molda, né? Não, porque assim, essa questão do ir pro vídeo, imagina.
Sim. Pois é, como é que foi pra ti? Foi natural essa transição? Não, foi sofrido. Porque o que acontece? Tu tá no meio de uma reunião com pessoas discutindo a tua área, é diferente tu falar no vídeo pra um monte de pessoas. Que tu nem sabe quem são. Eu nem sei quem são, né? Eu não sei o que eu tô impactando na vida dessas pessoas. E eu pensava assim, meu Deus, eu não posso errar, não posso falar nenhuma besteira. E aquilo fica, eu tô bem, tô mal, né? Pra vocês esse mundo é fácil, agora pra mim não. Né? Agora eu tô muito mais solta pra falar assim, vídeo, essas coisas. Mas foi difícil. E aí o Joel foi o teu grande incentivador a ingressar no meio digital como um todo. Foi, porque assim, ele também estava, ainda estava em Santos, ainda tinha lá a empresa dele, né? Então, aí eu comecei a acompanhar ele, os livros, entrei na mentoria, aí eu fiz outras mentorias, né, pra me desenvolver. Aí, quando eu tava em Garopaba, eu disse assim, agora vai ter que ser o digital, né? Aí comecei. Aí eu fui fazer a imersão do Conrado Adolfo. Aí na imersão eu não tinha nem empresa ainda. Ele tava abrindo um grupo, os Outliers. E eu disse assim, eu vou entrar para esse grupo. E aí eu fiquei na dúvida, porque eu nem era empresa ainda, né? Eu disse, mas eu vou entrar. E ali foi uma decisão, uma das mais difíceis que eu tomei. Porque eu falei com o meu marido, e ele disse assim, não, é mais um que, né? Mais um coach. Mais um coach, mais um mentor. Eu disse, não, mas eu tenho que fazer. Aí falei com uma mentora, que era minha da época, ela disse, Conrado Adolfo é um ET, ele é muito bom. ET, porque ele é muito diferenciado, gente, muito. O cara, assim, é um gênio. E aí aí ela disse, não, mas não é pra ti agora. Eu disse que não é pra mim. É pra mim, sim. Aí eu mandei uma mensagem de madrugada pro Conrado no Instagram. E ele me disse que foi ele que respondeu. Eu disse, faz azar. Aí, gente, ele me mandou uma mensagem dizendo assim, falando como que o Joel começou, como é que o Wendel Carvalho começou. E foi bem assim, nesse momento que eu tava. Eu disse, mas eu vou entrar pra isso. Gente, eu tinha dinheiro pra pagar os 2 primeiros meses. E eram 6 meses mas foi um projeto assim, que me transformou. Porque é uma mentoria? É uma mentoria de empresários, mas a gente tinha aula com o Conrado de domingo a domingo. Das 8 às 9h30. Hoje ele tá um pouco, assim, não é só com ele, né? Ele tem uma equipe, mudou o projeto. Por isso que eu gosto de comprar as coisas na planta, sabe? Porque daí era ele de domingo a domingo. Gente, eu me transformei. Aí aquela deficiência que a Ana tinha, que eu falei pra vocês que eu empreendi, né? E quebrei meteoricamente. Por quê? Porque eu não conhecia de marketing, eu não conhecia de vendas. E ali eu passei a conhecer. Ali a deficiência da Ana foi sanada. Tá, então peraí, tu tá dizendo que com toda essa experiência gestora, empresa grande, uma joint venture, eu não tinha migrou para uma empresa pequena e tu empreendeu e quebreu. Por quê? Como é que aconteceu isso? Porque eu achava que tendo esses mais de 25 anos de área financeira era o suficiente, né? Às vezes a gente tem um ego bem maior do que é, né? Eu me achava a última bolachinha do pacote. Eu disse, eu vou empreender. Mas aí eu me deparei um mercado que eu não conhecia, que eu empreendi na área da estética. As pessoas que eu tinha também não contribuíram muito, né? Teus colaboradores? A equipe que eu montei, né? Porque é uma área complicada, tem muita vaidade. É difícil. Tem marcas já conhecidas no mercado Tem também. marcas conhecidas, mas assim, é mais assim o grupo. Tu tendo um grupo, é muita rotatividade, muita vaidade, né? E acho que também, né, Ana, tu tava ali num setor super segmentado e de repente tu abre uma empresa e tem que aprender a vender aquilo também, né? E outra, eu não sabia vender, eu não conhecia de marketing. E eu fui sendo administradora. Aí até contratei uma pessoa de marketing, não deu muito certo. E outra, eu não sou muito de desistir das coisas. Mas quando eu comecei a ver que não dava mais... Os números. E assim, e eu tentava e aquela equipe não ia, tá? Eu disse, não, gente, eu vou ter que cortar o mal pela raiz. Sim. Né? Isso dói para uma executora, assim, que nem eu, que busca resultado. Eu disse, não, eu vou cortar o mal pela raiz. Gente, e o meu marido?
Meu marido me apoia até quando eu tô errada. Ele dizia assim, eu já tinha percebido que talvez tinha que acabar. Mas ele esperou eu dizer, né? Eu disse assim, esse homem é tão maravilhoso que ele me apoia até quando eu tô errada. E aí, gente, ele disse, não, se tu quer fechar, eu tô contigo, vamos lá. Aí, fechei. Aí foi, gente, o patrimônio da família, porque é estética, é caro. E aí foi que eu disse pra ele, eu não me importo de começar do zero, mas do negativo eu não posso... Né? Imagina uma financeira, que credibilidade eu vou ter, né? Sim. E aí foi que veio a decisão, eu disse pra ele, se tu quer ir pra Santa Catarina, agora é a hora, né? Porque imagina, eu já tinha 25 anos de empresa, tentei ali, eu disse, agora vamos tentar algo diferente, né? Porque eu tinha que ir atrás das minhas deficiências, não importa onde fosse Porto Alegre. Gente, foi a melhor coisa que a gente fez, nas nossas vidas. E coincidiu bem com a pandemia, né? Quando vocês vieram. Que o cara lá em cima sabe o que faz, né? Porque se não tivesse vindo a pandemia, talvez ele não me tirasse da zona de conforto, né? Talvez eu fosse achar alguma coisa física ou alguma empresa e ele não ia me tirar dessa zona de conforto. Porque o que só tinha o digital para ir. Então, a Ana precisa entender de marketing, vendas e ainda saber se comunicar. Dominar as ferramentas ali, né? Dominar as ferramentas. E nesse grupo, nos Outliers, gente, eu fui para aula de gestão de tráfego, eu fui para aula de marketing, eu fazia minhas artes, né? Então, eu fiz tudo que uma coisa eu tenho muito certa. Para te gerenciar, tu precisa entender o que a pessoa faz. Que isso é um erro muito grande do empresário hoje. O profissional tem que conhecer, né, o mercado, né, para conversar com a audiência. Se tu é empresário, tu tem que entender um pouquinho de cada área. Até para te poder cobrar as pessoas. Porque não adianta, por exemplo, eu muitas vezes entrei em empresas que eu era especialista e o dono não sabia o que eu estava falando. Sim. Gente, acontece. Mas eu tive um caso de um empresário que ele me contratou lá quando eu era mais jovem, que ele aprendeu tanto comigo que ele pôde me demitir numa crise. E ele estava certo. Olha só. Não, para te ver o que é tu pegar o conhecimento. Ele aprendia, eu tô fazendo isso, ele aprendia comigo por que eu tava fazendo. Então, ele foi sugando. E ele teve que reduzir a empresa pela metade. E aí, ele teve que demitir a Ana. Tava certo. Essa dica tu daria pra ele. Mas ele fez certo. Eu só ia dar uma dica de como me demitir, né? Mas ele aprendeu muito pra poder um dia ficar sem a Ana e botar alguém mais, assim, tipo, mais operacional, né? Sim. Porque nessa empresa eu cheguei a ser diretora financeira. Sim. Então, tu ir atrás e perder esse medo dos números... vira o jogo no negócio. Hoje, o empresário que domina os números, ele ganha dinheiro. E tu pode ver que todos os grandes, eles mudam para essa área, que a gente chama de gestão de resultados. Não é mais a gestão comercial, que é só vender, né? Porque hoje tu escuta assim, mas eu faturo tanto. Eu digo, que ótimo. E a última linha lá, o lucro, como é que é? Aí a pessoa fica meio assim, né? Às vezes nem sabe o que é a última linha. Porque ele sabe só quanto emitiu de nota. E aí que tá a diferença. E com relação àquela experiência que tu tinha comentado numa startup de tecnologia que tu teve lá em Porto Alegre, nos conta como que foi. Eu digo assim que foi a cereja do bolo, tá? Porque eu já tinha passado pela empreender e quebrar, né? Então, aí foi em seguida, assim, eu acho que... Eu fiquei uns 3 meses, assim, de férias. Aí, em seguida... Sabática. Sabe aquelas férias sabáticas pra pensar na vida. E aí, em seguida, assim, deu uns 4 meses, eu entrei na empresa. E foi assim, foi uma seleção que demorou... Assim, eu fui entrevistada por várias pessoas, né? Aí, eu chegava pra entrevista, já tava quase virando uma consultoria, né? Porque eles iam me perguntando as coisas, perguntando de eventos dentro da empresa. Mas essa é uma parte engraçada que aconteceu. E o que aconteceu? Eu entrei nessa empresa porque quando um fundo de investimentos entra, ele geralmente bota o financeiro, né? Porque para vocês verem a importância que tem os números, a gestão financeira. Mas nesse projeto a empresa escolhia a financeira. Mas daí eu fui entrevistada pelos investidores também. Pela empresa que fazia a gestão do fundo, que geralmente tem empresa. Fui entrevistada pelos donos da empresa, que seriam os meus contratantes, né?
E aí aí entrei. Foi um projeto incrível, porque era uma empresa que tinha um potencial enorme, eles tinham um projeto de criar um sistema nessa área de mídia digital. A gente pensa uma doideira, que é. Aí eu entrei nesse mundo, ouvindo Linguagem, né? vários termos que para mim eram gregos. Passou lá do caminhão, lá Não, das imagina. galinhas, daí veio pra estética. Foi pra tecnologia. Não, eu passei por tudo que é área, gente. Eu já rodei. E aí, entendendo os termos que eu chegava em casa, eu tinha que estudar aqueles termos. E é o termos hoje que a gente usa. Que é o nosso mundo hoje, né? Pra te ver, isso foi em 2018. 5 anos atrás. E foi muito... A pandemia, então, foi... Porque já era tendência, né? Já era tendência. Né? E que hoje é consolidado, né? Hoje e a pandemia só acelerou esse processo. E essa empresa estava à frente disso. Por isso que ela estava sendo investida por um fundo. E aí vem a questão de prestar contas para o fundo, né? Todo mês, gente. Todo mês. E ali, não era só simplesmente entregar um balanço. Era tu explicar... eu explicava pelos números. E os gestores, por exemplo, gerente comercial, de marketing, explicavam a operação, né? Existia um conselho de administração, que foi uma experiência incrível, né? Tu pensa assim, ouvir gente grande falando de gestão de empresa e coisas assim que tu nem imagina, né? De tu olhar numa gestão, eles vinham, né? Porque eram 3 conselheiros e gente assim, com muita experiência. Então, eu trazia os números, os sócios traziam a parte operacional, a gestão em si, e eles acrescentavam muito, né? Ou cortavam algumas coisas. Era uma reunião, assim, bem forte. Tinha tapa na mesa e tudo. Não, às vezes tinha cara vermelha, tinha gente... Mas, assim, com muito respeito, né? Sim, claro. Mas cada um na sua autoridade, né? Então, porque eles querem resultados também, né? E outra, porque, assim, às vezes quando tu é o sócio e administra... Porque tu pode ser sócio e não ser o administrador da empresa. E isso o empresário, ele não consegue separar muito, né? Porque tu é o gestor, o executivo, tu recebe prolabore. Tu é o sócio, tu recebe distribuição de lucros. Então, muito se mistura muito isso. Para o dono da empresa é difícil fazer esse descolamento. E quando tu tem um conselho de administração, eles fazem tu ver isso. Porque eles estão acima de ti. Tu contratou eles para isso, tu chamou eles para isso. E eles chegam e te dizem, tu tá errado, né? Tu tem que fazer isso. E aí o empresário engoliu o negócio dele, né? Porque aquilo que eu falei, às vezes a gente tem um ego maior do que a gente acha que é, né? E como é que funciona depois, se dá certo? Essa startup, ela continua? Continua, só que eu saí para vir para Garopaba, Sim. né? Mas como é que funciona isso depois? Se esse investimento dá certo, esse fundo investidor, ele vira sócio também da empresa? Não, eles entram como sócios. Se eles botam dinheiro, eles entram com um percentual, né? Por exemplo, depende. Se eles botam uma parte, eles pegam uma parte das ações. Se eles botam mais, eles pegam mais uma parte. E outra tem uma tese, né? Então, por exemplo, essa empresa tinha uma tese na parte tecnológica da compra e venda de mídia digital, tá? E aí o fundo, quando o fundo entra, tu tem que fazer um planejamento orçamentário, nesse caso foi 3 anos. Aí tu projeta a DRE para 3 anos e tu projeta o fluxo de caixa para 3 anos. E aí eles começam a avaliar o teu potencial. Então, e o fundo lá, eles têm um tempo, né? Porque é um dinheiro investido. Ou eles vão vender, até tem contrato, né? Ou eles vendem para os sócios, ou eles vendem para terceiros, muitas vezes até para o exterior, né? Mas a tese tem que acontecer. Então, os sócios apresentam essa tese para o fundo, né? Como vai ser esse projeto, quanto tempo, o dinheiro que vai dar de retorno, porque é um investimento, né? Que o fundo está fazendo. Sim, claro. E Ana, com relação assim às pequenas e microempresas, né, que agora tu dá consultoria. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como organizar essa divisão entre a gestão das finanças pessoais da empresa. Gente, é impressionante. E não é só o pequeno, né, que acontece, o grande também. Porque assim, CPF e CNPJ são 2 pessoas diferentes. Né? E o empresário confunde muito. No início, ele até paga as contas pessoais dentro da empresa.
né? E muitas vezes a empresa quebra por causa da pessoa física, por causa de não ter essa separação, né? E outra, a atividade pessoa física dentro da PJ mascara muito a operação. Porque às vezes a pessoa física está sugando a PJ e o negócio é bom. Mas tem ela ali, a pessoa física sugando. E outras vezes, quando o empresário se dá conta disso, porque às vezes a gente é involuntário. É por isso que eu falei para vocês, a gestão financeira é muito emocional. Sim. Né? Às vezes tá ali, é que nem criança, acha que aquele cartão de crédito corporativo é só passar. Né? É só ir lá e Ninguém vai gastar. pagar, né? Plinha, Não. E outra, porque se tu leva para casa, a tua esposa não sabe como é que é uma gestão numa empresa, né? Ela sabe que se ela passar o cartão e o marido vai pagar. Então, é complicado. é complicado. Ele, o marido, o gestor, é que tem que ter esse nível de consciência. Sim. E como é que quando tu chega e tem uma situação como essa, como lidar abordar? com isso, como abordar? Tem que falar com a verdade, né? É como tu delicado, falou, né? assim, ó. Eu geralmente, quando vem a empresa para mim, a gente faz uma conversa. E como eu falei para vocês, eu atendia muito a média e a grande. E há 6 meses eu atendo menor. E foi assim, ó, foi muito prazeroso fazer isso, entendeu? Porque é um empresário que vem querendo fazer, né? Às vezes o grande, ele não se dá conta da importância dos números, às vezes ele quer terceirizar, ele não vem com aquele coração que o menor vem, né? O menor vem, às vezes porque ele é obrigado, porque senão ele vai quebrar, ele tá em perigo, ou ele sabe da importância e quer. E a vontade de crescer também, né? A vontade de crescer. E acredita muito também. E ele vem, o medo dos números é muito menor do que a vontade de crescer ou a dor de quebrar. Então ele vem e ele tá disposto a tudo. E geralmente as primeiras reuniões é meio traumáticas, assim, né? Eu tenho uma cliente que é muito engraçada. Eu até conto isso, ela deixa eu contar, porque nas 3 primeiras reuniões, ela chorou as 3 primeiras reuniões. E aí, nós tava na 4ª reunião, e aí ela dizia assim, ó, a gente acabou, ela tava bem já, sabe? Aquele alívio. Ela me olhou e disse assim, Ana, tu percebeu uma coisa? Eu disse, não, o que houve? Hoje eu não chorei. Mas, gente, para vocês verem o nível, né? Eu tive um cliente que eu tive que interferir na vida pessoal dele. Claro, ele me pediu, né? Porque quando ele, às vezes, eu falei pra vocês, é involuntário. Às vezes ele tá tirando e não sabe. E aí eu expliquei, disse, olha, isso e tu, né? Olha o impacto da pessoa física. Gente, eu sempre explico com a visão dos números, porque não tem erro. As estratégias de Não é discutível, né? Não é, um por isso que falou tudo. Não é discutível. Então, assim, a gente, geralmente, quando eu tenho que argumentar alguma coisa, é estratégico. Às vezes eu fico assim, ó, me segurando pra falar. Eu disse, calma, vai chegar a tua hora. Sim. Daí tu vai falar. Aí eu venho com os números nas mãos. Pá. E aí, não tem argumento, Sim. né? E eu cheguei e disse, ó, assim... E aí ele foi pensar, ele disse, Ana, eu quero a tua ajuda. Geralmente eu não interfiro, né? Não é um trabalho que eu quero fazer, que é chegar na casa dos outros e interferir. Mas no caso dele foi necessário. E aí ele quis, a esposa quis, né? Que eles são sócios os dois. E aí, gente, a gente foi... Ele montou... Hoje ele tem fluxo de caixa pro ano todo da pessoa física e da pessoa jurídica. Né? Então ali ele tira, porque tu achar que tu tem que ir lá e pegar na empresa, não, tu tem que ter um salário fixo por mês. É aquilo que a empresa tem que te dar. Né? E existe a diferença entre prolabore e distribuição. Mas o teu valor é aquele por mês. Por quê? Tu tá ganhando por ser executivo da empresa. O teu prolabore é esse. Agora, se tu fizer essa empresa dar lucro, aí é outra história. Aí é o sócio tirando dinheiro da empresa. Entendeu? E tu tem que viver tua vida pessoal com esse prolabore. E fazer os planos para o futuro com esse lucro. Mas primeiro tu tem que fazer essa empresa dar lucro. Sim, é um processo, né? É um processo. Porque o que eu falo para os meus empresários? Eu digo, gente, não se preocupem com o prolabore. Se preocupem em fazer esse negócio dar lucro. Pense em vocês fechando o ano com um lucro enorme. Que ainda dá para te tirar e ainda reinvestir na empresa. Aí os olhos brilham, assim, sabe? E isso, gente, é que nem criança.
tu tem que alfabetizar. Porque tu falando assim parece ser fácil, né? Assim, Ai, mas óbvio, é né? fácil. Só porque o mercado prática. mostra que não, né? Mas Eles é não que, executam dessa forma, é né? que é a forma de tu Aham. fazer, né? E como tu falou, vicia, né? É aquele trabalho rotineiro, ele tá preocupado nos negócios, na compra, no caixa, no giro, no fluxo e nem se dá conta que uma hora pode faltar dinheiro, né? Mas é que assim, ó, até gravei um Reels pra soltar essa semana, né? Que ele vira um bombeiro, Né? Apagador de incêndio, né? apagador de incêndio. Porque assim, ó, se tu não tem visão do futuro, o que que acontece? Tu paga, por exemplo, tem vencimento hoje, tu chega na empresa, tem dinheiro, pagou as contas. Ufa, paguei as contas. Mas e o próximo vencimento? E o próximo mês? E aí, quando ele começa a chegar na empresa e começa a faltar o dinheiro para aquele vencimento, e ele começa a deixar de pagar algumas coisas, começa a renegociar com o fornecedor, aí começa o desespero. E aí, gente, o desespero pode não ser amanhã que tu vai fechar a empresa, talvez tu ainda tenha um tempo. E essa falta de visão que aí começa a vir o medo, a agonia, e muitos quebram e não pedem ajuda, né? Tem outros que não, opa, agora, né, preciso de ajuda, muitos vêm a mim nesse momento, né? Mas é esse momento que o empresário tem que analisar muito. Por exemplo, eu tenho essa cliente, essa cliente ela é muito criativa, ela me dá muitos insights de conteúdo, porque ela se expressa muito. Aí ela chegou um dia pra mim e disse assim, Ana, eu sei porque o povo foge de você. Eu digo, mas por quê? Ela disse assim, porque dói. Ela disse, dói muito. Gente, ela chegou muito sincera. A verdade dói, né? Não Dói, adianta, gente, né? Em qualquer dói. situação. Imagina, tu criou aquela empresa pra ser o teu, né? Aham. Sim. E aí tu tá ali naquela situação. E aí eu perguntei pra ela, disse assim, dói mais tu viver no escuro sem saber o dia de amanhã, ou dói mais tu saber o que fazer e ir lá fazer? Vai doer ir lá fazer. Mas, o que tu prefere? Ela melhor disse, Ana, não, dói mais não saber o que fazer, né? Porque é essa agonia que fica, né? Os ciclos, o não ter dinheiro para pagar as contas. Sim. E tu não sabe se tu vai quebrar amanhã ou daqui a 6 meses. Sim. E tem um tempo normalmente, né? É um grande desafio, né? Sim, com certeza. O papo tá bom, tá muito gostoso. A gente vai entrar em outros assuntos também peçonhentos como esse, que dói, dói no coração do empreendedor, do empresário que está nos assistindo. E muita gente certamente se identificou com vários assuntos que tu falou, né? Necessários. Gente, eu sou um bem necessário, né? Com certeza. A gente vai fazer um rápido intervalo, Ana, e a nossa audiência. Antes disso, Clary, eu queria lembrar quem está nos acompanhando aqui no YouTube para se inscrever no nosso canal, que aí você recebe todas as nossas notificações, os conteúdos que a gente vai publicando diariamente, né? Já deixa um like. Já deixa o like e comenta aqui, interage com a gente, diz se você se identificou ou não, tem alguma dúvida, também questiona aqui, que isso ajuda a levar o conteúdo para mais pessoas, né? Com certeza. E também faz com que o bichinho lá do YouTube, né, do Google, nossos algoritmos, os famosos algoritmos, levem o conteúdo e vai saber que você se interessa por esse tipo de conteúdo. A gente volta rapidinho depois do intervalo, tem mais papo com a Ana Paula Dias, vai falar sobre economia, finanças. Não sai daí. Estamos de volta aqui com o Estúdio 1. Antes da gente retornar ao nosso papo com a Ana Paula Dias, quero falar mais um recadinho paroquial, que além do YouTube, a gente também está no Spotify. Então você pode ouvir, na verdade, né, quantas vezes quiser esse podcast e todos os outros podcasts, todas as outras edições do Estúdio 1, além de outros conteúdos que a gente também disponibiliza na plataforma. É só procurar Estúdio 1 Pix TV no Spotify, você pode ouvir, né, esse conteúdo sob demanda à sua disposição. Bom, retornando ao nosso papo, eu acho que tu falou que teve duas pessoas que te influenciaram bastante. Sim. Vindo do meio digital, né? Porque hoje o que não faltam são coaches, treinadores, performance e tudo mais. No entanto, a gente vê muito massificada essa questão. Venda X, eu fico muito triste com isso, porque eu também já trabalhei no mercado de vendas e de empresas, médias e grandes empresas, de outros segmentos, e eu entendo que tem que ter um produto.
né? A Pix TV trabalha com conteúdo. Então, esse é o nosso business, esse é o nosso produto, né? A Apple trabalha com tecnologia, smartphones, né? E os caras falam assim que tu vai crescer, que tu vai vender e vai ficar rico em 3, 4 meses, mas elas não falam o produto. Tá, tu vai comprar coisa da China e a garantia que tu vai dar disso daí, né? Porque essas empresas que vendem mercadorias, vamos falar assim, né? Igual Americanas, por exemplo, tem um teste que se faz do produto, né? Creio que para vocês que têm todo esse conhecimento, todo esse know-how, isso é um certo estrovo no mercado, né? Ao invés de facilitar a vida do empresário, porque tem muito empresário que certamente algum cliente teu já deve ter caído nesse conto do vigário, né? Sim, isso é verdade, assim, até aquela promessa, sabe, tem muito disso no tal do lançamento, né? Eu tenho um cliente agora que até foi hoje de manhã a gente estava conversando, tá? Porque ele está sempre querendo fazer lançamentos, e o desgaste do lançamento é enorme, o gasto com a mídia é enorme, né? E ele começou, a nossa segunda reunião, tá? Então, e aí eu perguntei para eles, eu disse assim, olha, porque são 2 sócios, eu digo, meninos, vejam bem, olha a quantidade de cursos e produtos que você já tem. Não dá para a gente fazer um funil perpétuo, que se chama, né? Para quem não sabe, funil perpétuo é que tu vende todos os dias. Pegar todo esse conteúdo e vender num perpétuo, fazer um combo, né? Que daí fica melhor pro comprador e para vocês. Porque não é só pegar e criar coisa nova. Isso que eu ia falar, até eu acho que acaba perdendo a credibilidade, né? Porque tu não vai Com conseguir certeza. fazer algo sensacional toda semana. É porque como tem muitos mentores hoje no meio digital, o que eles querem? Que tu atraia o lead, sempre atraindo lead novo, né? Sempre atraindo lead novo, gente. Mas o custo do lead novo é muito maior. Eu sempre penso em números. Porque eu falei para eles, olha só, tem que gastar para criar um curso novo, tem que gastar para ir na anúncio, tu gasta com a agência. E esse pessoal... Gente, eles tinham um cadastro de clientes já que já tinham comprado uma vez deles, enorme. Cliente recorrente. Eu disse, gente, esse monte de curso... Todos os clientes desse cadastro assistiram todos os cursos? Olha a receita que dá aí, né? Porque o empresário ele tem que pensar sempre que a ação dele vai gerar um lucro ou um prejuízo. Que, por exemplo, a Ana trabalhando, né, a hora é muito mais cara do que eu fui pensando, fica limpando a minha casa fazendo faxina, né? Adoro. Mas imagina se eu estiver trabalhando a minha hora. Não quer dizer que eu vou trabalhar o tempo todo, mas para vocês entenderem o raciocínio, né? Sim, claro. E aí eles estão ali fazendo o operacional de um lançamento, naquele estresse, sem dormir. Aí todo mês tinha um lançamento. Eu disse, gente, olha só. Aí a gente fez um cálculo por cima. Gente, dá um dinheiro enorme. Receita parada. Aí eu falei para eles, vocês têm um exercício. Entrar para dentro da empresa e procurar as receitas, os caixa rápido que estão parados dentro da empresa. Por que a gente tem que ir para fora buscar um lead novo que nem conhece vocês, né? Aí eles ficaram me olhando assim, ai, Ana, essa visão de fora que faz a diferença. Porque eles ficaram naquele flow do lançamento. Deu certo em alguns momentos, né? Sempre dá tem uma certo. receita, né? Mas a gente sabe, o lançamento uma hora dá, outra hora não dá. Outra hora tu tem prejuízo, né? Então, assim, ó. E outra, eles também avaliar o posicionamento. Qual é o cliente que eles querem atrair? Tá? Às vezes tem isso. Às vezes até o teu posicionamento te traz lucro ou não. Gente, vocês viram o quanto era importante eu ir buscar o resto que a Ana tinha de deficiência? Porque hoje a minha consultoria, às vezes, eu entro no pitaco do negócio do cliente. E o pequeno empresário, ele é solitário. É uma jornada solitária. Eu, por exemplo, eu tenho um meu cliente que eu digo que é o 01, que às vezes a gente faz reuniões, que é esse da empresa de tecnologia, a gente conversa, preciso conversar contigo. Isso, o que tu acha? Vira um conselho, vira um mastermind, né? Porque ele me diz a dor dele, e ele quando precisa eu ajudo, entendeu? E é isso, é a visão de fora, né? Que tá se usando muito o mastermind, que tá muito popular. Mas tu tem que entrar pro mastermind onde tu escuta mais do que fala.
né? Porque se tu vai num lá que tu só fala, eu não quero entrar, porque eu não vou ensinar os outros, não vou receber nada de volta, né? Sim. Então, é isso que o digital meio que mascara hoje. Eu vou dizer, hoje, para mim fazer uma mentoria, a pessoa tem que ser muito boa, porque eu sou chata ao extremo, eu cobro muito. Porque se tu vai dar, é o over-deliver. Tu tem que entregar muito mais que tu promete, né? E a gente, quem vem de grandes mentores, Joel J, Conrado Adolfo, agora eu tô fazendo mentoria de neurociência, gente. Tô com a mentora, a doutora Érica Belon, fantástica. Então, assim, ó, eu fui para estudar as pessoas que eu queria ver a neurovendas, né? Neurovendas, gestão de pessoas através da neurociência. E aí eu fui na mentoria com a Érica, eu percebi que a Ana tinha deficiências e a Ana estava impedindo a empresa de crescer. Então, eu estou há 6 meses nisso. Fiz perfil comportamental, né? Então, eu vi ali a minha... Aí vem o choque dos teus defeitos, né? Mas tu só faz a empresa crescer se tu te arrumar, se a tua pessoa física se arrumar. Corrigir os defeitos. Corrigir, porque tu vê os empresários que estudam alta performance. Aí a alta performance sempre me acompanhou, né? O acordar às 5 da manhã, tem gente que me chama de louca. Que eu acordo às 5 da manhã, eu vou treinar, eu vou fazer crossfit, eu vou correr, né? Depois porque a minha cabeça sem isso não funciona bem. Né? Eu fico, se eu parar de fazer isso, eu fico cansada, eu não tenho criatividade. Então, eu descobri como é que eu funciono bem, né? E foi tudo isso os meus mentores. Agora, essa mentoria da neurociência, assim, ó, tá me abrindo um leque enorme. Aí, o que eu tô fazendo? Eu tô identificando nos meus clientes, teve um que eu já mandei lá para fazer análise comportamental. E ele adorou, porque ele tem um potencial enorme, só que ele não consegue. Sabe quando tu fica na zona de conforto? E não vai? Alguma coisa tá te impedindo, né? Sim. E aí toda essa experiência, essa bagagem te auxilia não só o teu cliente, mas como você mesma, né? A tua própria empresa. A gente né? fica analisando o outro, fica pensando, ó, tal coisa, tal É um espelho também, É um espelho, porque eu disse assim, ó, o meu cliente vem com medo da gestão financeira, mas eu também tenho meus medos, Sim, né? sim. E esses meus medos impedem a minha empresa de crescer, né? Então, aí agora eu fui para neurociência, não tinha mais nada para fazer. Sim. Mas assim, isso dá uma abertura, porque aí tu aprende como tu vender. Qual o público, qual o cliente que tu quer? Eu sei. Qual comunicação, gente, que tu tem que ser? O jeito que tu falar, o tom de voz. Como tu tem que ser boazinha, tem que ser má. Gente, isso é fantástico esse mundo, né? O comprador, a gestão de pessoas. Quem é que tu vai contratar para tua empresa? São muitos detalhes, né? Nossa. Gente, é um mundo muito, sabe? Como que tu vai ter alta performance se tu não souber nada disso, né? Como é que a Ana vai fazer uma empresa dos outros crescer se ela nem sabe como é que ela funciona? Tu é a vitrine, né? Eu sou a vitrine. E em que momento que os teus clientes geralmente te procuram? Assim, ó, eles me procuram quando eles já estão no estado... Assim, ó, ou eles acham que estão ruins, tá? Alguns achavam que estão ruins e não estavam tão ruins. Ou estão em estado, assim, mais... Vou dizer assim, que eles têm dinheiro só para pagar consultoria. Sabe assim, aquela último suspiro, que é o dinheiro para pagar os 6 meses de consultoria, né? E às vezes não é bem assim. Eu fico tão feliz quando a gente recupera. Pois é, deve ser um resultado positivo, assim, né? Conseguir mostrar as informações, esclarecer. Tu sabe que a decisão de passar para o pequeno foi, assim, fantástica, porque... e foi muito o Conrado que foi me levando, sabe? Porque o médio, eu domino... é que, assim, a gestão financeira eu posso fazer de qualquer nível. Eu disse, eu vou pro grande, né? Eu tenho o ego, olha o ego, né? Eu entendo, eu vou pro grande. Mas, assim, o grande, às vezes, ele não valoriza isso. Né? Ele não valoriza as conquistas. E o pequeno, quando ele vem, assim, ele quer muito. E aí eu decidi criar o meu método esse hoje, né? Que é pro pequeno, que é através da imersão do caixa, tá? E aí o meu funil era fazer um workshop, eu fazia durante o sábado.
E aí, gente, no meu primeiro workshop teve uma empresária. Eu não me lembro qual foi o estado. E ela veio assim, ó, tão agoniada. E ela veio com muitas dúvidas, Presencial? Não, foi online. Ela veio com muitas dúvidas, muitas perguntas. Ela enriqueceu o meu workshop de um jeito. Porque o workshop foi muito teoria e estudo de caso. Porque ela vinha... E ela pensava na empresa dela e ela vinha trazendo. E eu ia fazendo ali, tipo, uma mentoria. Ela aproveitou o momento. Ali no workshop, sabe? E ela enriqueceu muito. E aí, gente, no final, eu agradeci. Ela me agradeceu de um jeito e ela começou a chorar. E eu, sabe, me deu aquela coisa, eu disse, meu... E aí eu brinquei com ela, eu disse, eu nunca imaginei que no workshop de gestão financeira ia ter choro no final, pra dar uma acalmada, né? Quebrar o gelo. Pra quebrar o gelo. Ela disse, Ana, tu não sabe o que tu fez por mim, gente, só 4 horas. Nossa. E aí eu disse assim, ó... Aí eu cheguei pro Conrado e disse assim, ó, agora eu sei o que tu sente, né? Porque ele atende as pequenas empresas, eu disse, é isso que eu quero pra mim. E Ana, o que é a imersão da caixa que tu falou agora? O que é essa metodologia? Imersão do caixa, né? Do caixa da empresa, né? Ah, é que assim, ó... agora em São Paulo eu fui fazer um treinamento que é o Metodizei, tá? Que é da Mari Coelho, que o que ela faz? Ela te ensina a transformar coisas complicadas em simples. Então, a minha área sempre foi complicada, né? E a Ana tem uma experiência de mais de 25 anos, mas eu preciso escalar isso, né? Então, eu preciso criar um método. Aí eu criei um método para o pequeno empresário, né? Que ela me clareou muito a minha ideia de como... Porque eu tenho muita coisa dentro da minha cabeça. Eu brinco, eu tenho que tirar e botar no computador. E aí foi que a gente chegou na seguinte frase, né? Eu sou Ana Paula Dias, especialista em gestão financeira e ajudo o empresário a lucrar de verdade sem gastar através da imersão de caixa. Gente, esse é o meu método. É isso que eu falo, entendeu? Aí ela transformou tudo, por quê? Que daí tem etapas, né? Uma coisa ele não pode aprender antes da outra. É um roteiro ali, como se fosse... É um método, é um roteiro. Sim. Porque assim, o dia que a Ana não conseguir atender mais, que tá chegando quase esse momento, aí eu vou ter consultores para me ajudar. Entendeu? Então, esse método já fica ali, né? Ele já é uma coisa que deu certo, deu muito certo com muitos. Vou te dizer assim, ó, que teve 2 só que não deu por causa da fuga de encarar isso. Gente, é difícil, não condeno. Tem não empresa condeno. que te dificulta os dados, assim, tu chega Não, mesmo, não cara, dificulta. Fica mas assim, não ó. quer avançar. Não, aí fica assim, no dia da reunião, Ana, não consegui fazer, tô muito atarefado, sabe? Não deu. Daí começa a ter outras prioridades do que realmente fazer. Ou dizer, mas não quero fazer assim, quero automatizado, entendeu? Porque a pessoa não quer passar pelo processo. Porque o que é o meu método? Eu faço eles irem, imergirem no caixa da empresa e me trazerem as informações. É que nem terapia. E aí, às vezes, quando eles vêm, Ana, eu vi isso, aquilo, aí começa a dar os estalos, entendeu? Sim, porque daí tu já sabe os principais gargalos ali, né? Sim, porque a pessoa nunca parou para olhar aquilo. Aí eu digo, tinha nem tema de casa. Vai lá e me traz tal coisa. Aí, no momento que ela tá fazendo esse levantamento, gente, dá o estalo. Ela disse, como que eu não... Que nem custos e despesas, né? Elas começam aprendendo isso. Eu disse, vai lá e me traz... Já sabe o conceito de custo e já sabe de despesa. Vai lá e me traz, né? Aí, as empresas geralmente começam a adquirir custo que às vezes nem sabe que tá ali, né? Vão trazendo. E serve para quê? Aí, quando tu começa a pensar para que aquilo serve, tu vê que tu não precisava ter aquele custo ou aquela despesa. Porque alguém te disse que era bom, tu foi lá e assinou, foi lá e comprou, foi lá e fez, né? Agora, quando tu começa a entender cada coisa, aí tu diz, não, mas eu não precisava ter. Aí eles vêm com isso, né? É que nem a precificação. Gente, assim, ó, o auge da consultoria é quando eles começam a ver o preço, vamos dizer assim, ó, a felicidade ou a tristeza. Quando eles começam a ver se estão precificando certo ou não. Porque é através da precificação que tu tem lucro ou não, né? Esse é um grande desafio, né? Precificar o produto ou o serviço, né? Acho que serviço é mais difícil, né? Porque... mais subjetivo, né? Ou não, olha, não sei. Depende do teu produto,
Por exemplo, a fábrica. Precificar, tem custo de fabricação, tem custo de produto vendido, é uma escala grande, né? Mas o serviço tem muito a hora, né? Tem uma cliente que agora a gente tá... que ela iniciou a questão, porque ela vende produto e vende hora. E ela tem procedimentos, tem horas... ela atende, por exemplo, 1 hora e tem outros que é rapidinho. E ela disse, Ana, e agora? Eu digo, vamos fazer assim, ó, vamos começar a simplificar e quando a gente tiver com os números mais avançados, a gente começa a detalhar. Isso a gente faz também, né? Porque ela começa a ter um nível de consciência da gestão. Tu vê, ela que me trouxe esse questionamento quando eu estava fazendo agora o exercício de precificação. Ela disse, Ana, mas eu tenho procedimentos na área da estética, né? Que eu levo 1 hora, 1h30, e tem uns que eu atendo em 20 minutos. Sim. Eu digo, viu? Aí começa a despertar. Eu disse, mas agora talvez não dá para precificar no detalhe, ainda sem sistema, né? Que geralmente o pequeno começa sem um sistema operacional. E outra, eu faço eles usarem a planilha de Excel até para esse aprendizado. Tem uns que não gostam. Fico furiosa, quer tudo automatizado. Mas não adianta tu ganhar automático. Porque assim, ó, a inteligência vai ser a minha. E se eu automatizar, eles não vão saber o processo que chegou aquele número, entendeu? Sim. E o período do teu método é sempre 6 meses? É que assim, varia? não, geralmente fica mais, tá? Mas é que assim, 6 meses é o mínimo para te começar a ver um resultado. Entendi. Não, normalmente no 2º mês ele já tem resultados, tá? Sim. Mas é o resultado da clareza. Né? Começo a ver. E outra, tu começa, tem que ter fluxo, tem que ter precificação, tem que ter indicadores, tu tem que entender um pouquinho de básica de contabilidade, né? Cada negócio tem que ter o seu indicador, não é pegar qualquer indicador. É aprender esse processo. Ana, e essas demissões massivas, assim, nessas grandes empresas de tecnologia que estão rolando agora, a Dell, a Microsoft... Google, o que tu achou Yahoo, disso? anunciou agora. É que o que acontece não é que a empresa tá mal, tá? A empresa tem o seu planejamento. E outra, os acionistas querem um lucro, né? Os famosos dividendos. Os famosos dividendos, gente. Então, assim, ó, por exemplo, os meus empresários, agora novembro, dezembro, eles começaram não um planejamento como uma empresa dessa faz, mas eles começaram a planejar o fluxo de caixa deles para 1 ano. E ali sai meta de vendas, ali sai se tu vai contratar mais gente, ali sai o quanto vai sobrar do teu caixa. Olha só a época da demissão dessas empresas. Todas elas já estão com o planejamento orçamentário pronto. Então, eles têm uma meta. Porque, claro, as startups têm muito boom, aquele de receber dinheiro do fundo, e às vezes as teses não são aquilo lá, essas coisas, né? Tem muito disso. O fundo erra também, gente. Erra pela ideia, vai como tu vende, né? Então, assim, e essas empresas também terminaram o seu planejamento orçamentário, o fluxo de caixa e diz, opa, né? Não, a gente não vai ganhar tudo que a gente vê. Ou a gente não vai vender tudo que a gente imaginava. Aí começa. Eles não devem ter cortado só funcionários. Sim. Devem ter, claro que aparece porque é o impacto humano. Sim, Mas eles devem ter cortado outras coisas, eles devem ter deixado de comprar, devem ter deixado de investir, porque a última linha é o que importa. E esse pessoal conhece bem, né? Então... Diferente do pequeno, eles conseguem analisar as planilhas. Não, e antes, né? Por exemplo... Com antecedência. Orçamento em setembro, outubro, o pessoal já começa a se movimentar das grandes empresas, né? Dezembro, quando eles saem de férias, já sabe como é que vai ser o próximo ano. Então, isso faz toda a diferença. Agora, a gente tem um crescimento exponencial principalmente nos últimos 3 anos, vamos dizer assim, de pessoas migrando de CLT para PJ, né? E isso impacta na criação de MEI, né? No microempreendedor individual. Sim. Esse público tu também atende ou mais são microempresas? Não, a MEI eu não atendo, tá? Eu atendo a micro, que já está mais estruturada, porque a MEI, ela é uma pessoa física meio que independente, né? Sim. E outra, eu vejo muito a MEI quebrando as regras da MEI, né? Ela não cuida o limite que tem ali anual de faturamento, ela pode ter só um funcionário, geralmente ela não emite as notas, né? E outra, gente, o meu cliente, ou ele faz tudo certinho, ou ele não é meu cliente, entendeu? Sim. Porque tem muito essa coisa das empresas, tu já viu assim,
A empresa cria várias empresas para fugir dos impostos. Gente, daí ela fica com um problema administrativo gigante. Imagina, se uma empresa é difícil, imagina 3, né? Mas é a mesma operação. Sim, as mesmas pessoas fazem E ela para cria esse todas as monte empresas. de empresa para fugir da tributação. E às vezes é mais fácil ela ter uma bem gerida do que criar e a outra, gente. O planejamento tributário é fundamental. Tu pode pagar menos imposto, mas tu tem que saber como fazer. E não falta uma orientação, né? Tu que é formado em contabilidade, da própria contabilidade que presta esse serviço, que às vezes, ele quer assim, o dono quer assim. Não, Mas tem essa às orientação, vezes né? eu vejo muito a contabilidade oferecendo também. E outra, né? Tem a contabilidade que é Oferecendo o quê? Migrar criar ou uma criar outra empresa. Ah, entendi. E outra, não falando mal da Sim, contabilidade, Aham. mas tem contabilidade de vários níveis, né? Tem contabilidade que atende só o pequeno. Tem contabilidades que não tem empresa de lucro real. E o Isso. lucro real é o top das empresas, né? Ali, e outra, quando tu faz o orçamento, no final do ano, tu simula os 3 regimes tributários. Né? E aí tu escolhe tu como gestor financeiro, não estou botando a culpa na contabilidade, Sim, porque sim. o gestor financeiro é o responsável por isso junto com a contabilidade, de chegar a simular a tributação e decidir. Por exemplo, dos meus clientes eu tenho isso. Eu tenho um caso de um cliente que é esse o 01, que ele é de tecnologia e ele exporta serviço, tá? Pro Google, vamos dizer assim. Porque o Google dá para falar assim. Aham. E a nossa legislação brasileira, ela favorece muito o exportador, né? E ele tem um crédito tributário enorme, né? A gente valida. Eu comecei com esse processo na empresa que eu trabalhei de tecnologia. O contador hoje, que é o meu parceiro, era contador dessa empresa. E nós começamos a estudar esse planejamento tributário para esse tipo de empresa. Só que daí eu saí, né? E hoje, esse cliente, esse meu parceiro é contador dele e ele é do mesmo ramo. E eu disse para ele assim, agora vamos validar esse nosso método. E eu disse para ele assim, só que quando tu tem crédito tributário, geralmente o cliente, ele compensa, né? E aí, se chega lá, a Receita Federal bate, ele tem que pagar com juros e multas atrasados. Eu disse para ele, não, vamos pedir o dinheiro de volta para a Receita Federal. Né? Aí tá validado o nosso entendimento, porque a gente foi muito na lógica do regime tributário, né? E aí, o ano passado, gente, ele teve 100 mil reais devolvido pela Receita Federal desses créditos tributários. Ele ficou tão feliz que agora ele tá esperando desse ano. Aí ele me fechou dezembro, Eliana, tu acha que quando... Eu digo, não começa. Eu disse pra ele, só quando tiver tudo fechado, validado, a gente vai mandar e tu sabe, eles que vão decidir se vão devolver ou não. Ele, não, eu sei que eles vão devolver. Mas pra te ver... Ele virou lucro real. E na empresa dele é só ele, por enquanto. Uma pessoa só? Pra te ver que não é quantos tem ou Sim, quanto tu sim. fatura. Sim. É o regime que te favorece. É o que tu vai pagar menos imposto pela tua operação. E hoje, por esse medo da gestão financeira, por esse desconhecimento, o contador e o gestor não se conversam. Pois né? o próprio mercado cria essa barreira, né? Não existe, por exemplo, assim, às vezes o contador nem... que assim, também o pessoal quer pagar uma mixaria pro contador e quer ter o melhor tributarista do mundo, né? Sim, não dá, não gente. vai ter, não né? dá, né? Por exemplo, quando eu chego no meu cliente, eu já pergunto, quanto que é a tua mensalidade para contabilidade? Aí eu já sei o que... Porque eu cobro, né, do contador, eu ajudo o empresário a estruturar essa cobrança para o contador. Sim. Se ele paga uma merreca, o contador não vai entregar uma solicitação ali a fino, né? Agora, se ele paga o justo, sim. Aí a gente vai atrás e cobra o contador, né? Sim. Mas Tem que ser realista também. é que o empresário às vezes bota muita culpa na contabilidade, mas ele tem uma responsabilidade enorme e ele não sabe o quanto. Né? E também a contabilidade depende de muitas demandas da empresa, né? As informações... A contabilidade não vai lá pegar as informações, né? Não, se tu não manda, Se eles... a empresa não manda. O meu cobra. Exatamente. Tá? Ele tem, eu disse assim, por que ele é meu parceiro, tá? Porque eu sou chata. Ele é pior que eu. Então, assim, sabe aquele... Ele já deixa ali só pra me chutar gol. Sim. Ele entrega tudo como eu quero
porque a gestão financeira tem muito análise da contabilidade. E muitas empresas não fazem isso, né? Tu ganha muito, enriquece muito a tua gestão financeira analisando a contabilidade. E ele já sabe como entregar na época, por exemplo, fechou esse mês, até o dia 10 ele já me entregou os balancetes do mês fechado, né? E no formato, né, porque o plano de contas, ele tem uma regra contábil, mas tu pode ajustar algumas coisas. Então, a gente ajusta já para vir gerencial para o cliente, entendeu? Então, é por isso que eu digo, ele deixa ali só para mim chutar gol e eu sei e confio no trabalho. Então, quando eu entro no cliente, eu tento que a contabilidade dele faça isso também, entendeu? E aí, às vezes, eles me odeiam por isso. Chegou essa mulher para me atrapalhar. Não, e às vezes eu recebo umas respostas, assim, que eles acham, eles não sabem da minha formação, né? Sabe aquela resposta para te ficar quieta? Sim. E aí eu começo a falar, e daí o pessoal vê, não é bem assim, ela entende do negócio, né? Até porque eu imagino que deva ser um ambiente muito masculino, né? Não sei. Já foi. Eu fico muito feliz porque já foi. Já foi. Antes às vezes até em reuniões eu era, sabe, não era levada a sério porque eu era mulher e nova, né? Porque eu comecei cedo. Sim. Hoje não, hoje mudou muito. Hoje tem muitas mulheres, né? E as mulheres... A contabilidade eu vejo um universo feminino bem grande, né? Tá, tem bastante, assim. Eu, por exemplo, mas foi por causa da nossa experiência que a gente se achou numa empresa, né? Sim. Mas tem muitas mulheres na área, e boas, já trabalhei com numa outra empresa que era bem boa também. Legal. E nesse universo, assim, de tudo que tu já atendeu, de todos os clientes que tu já atendeu, qual é a maior dificuldade do empresário hoje? É a tributação? É gerir pessoas? É entender o mercado? É difícil essa pergunta. Porque tem várias, né? O empresário, nossa, são muitas dificuldades. É que assim, por exemplo, a empresa que eu pego hoje, tá? É muito a tributação. Nessa virada de ano que eu recebi de pedido de socorro, de gente desenquadrando do Simples, de pagando multa. Por quê? Ele não fez e a contabilidade também não fez. Ou a contabilidade fez do jeito dela e ele não viu, né? Então, eu recebi muitos pedidos dessa forma, tá? De tributação. E até porque é um universo que, às vezes, as contabilidades não estão preparadas, né? Até quando se contrata uma, é muito importante ver, né? Qual é a bagagem desse... Se tu quer uma contabilidade estruturada, porque às vezes a pessoa está começando, ela só quer pagar pouco para a contabilidade, né? E só quer que ela... Sim, só quer dar um ok ali, né? Não, é porque assim, que hoje a legislação te obriga a ter um contador, né? Tem até aquela questão do... para ter o teu domicílio PJ, tu pode comprar o endereço de alguém, entendeu? É bem desse estilo, a pessoa quer que só que o contador vá lá e se responsabilize por ela, né? Mas daí tu não pode exigir dele uma gestão tributária, tu não pode exigir que ele te ajude em questão de pessoas. Eu tenho cliente porque o contador não viu, ele tem que pagar uma multa enorme da folha de pagamento. Então, até no momento que tu tá crescendo, tu tem que ver quem tá te assessorando, né? E essas propostas de regulação, né, de unificação de impostos, isso vai facilitar a tua visão, assim, pelo que tu tem conversado com os empresários e com o mercado? Reforma tributária, eu acho que isso vai facilitar? Só vendo para crescer, vai sair, né? Pois é. Porque, olha, eu escuto isso há um bom dos anos. Facilitaria, né, para a contabilidade. Mas... é complicado, assim, de sair, né? Porque, por exemplo, agora mudou o governo. O governo de agora pensa diferente do anterior. Sim. Então, por exemplo, ia aumentar o limite do Simples, da MEI, né? E o governo que entrou agora, ele não é muito da questão do virar PJ, ele é muito mais CLT, né? Então, talvez esse limite da MEI já não vai aumentar, né? Vai deixar, é melhor tu estar dentro da empresa do que virar PJ, né? Então, tem muita política por trás, né? Sim. E é complicado que a gente vê de uma profissional que lida diariamente com os empresários, né? Que a resposta foi enfática, né? A tributação é o principal desafio, e outra, né? E às vezes o pequeno, ele até nem pode se regularizar. Porque se ele for...
ele quebra, entendeu? Por isso que muitos negócios começam na clandestinidade, né? Sim. Porque se ele for seguir todas as regras, Nossa. tu é MEI, né? Por exemplo, tá em 81 mil. 81 mil no ano. Se tu começar a passar disso, tu tem que virar simples. Aí tu tem que ter contador, tu tem que ir lá na prefeitura, vai fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Alvará, já Alvará, daí tu tem que ter um sistema para emitir nota. Então, Sim, de repente nem compensa, não né, o ganho que tu vai compensa. ter. E daí é melhor ele ficar não declarando toda a receita dele, Uhum. porque não compensa, né? E nós não estamos incentivando isso. Não estou incentivando, gente. É só uma realidade, Só uma realidade, né? é. Porque eu acho que eu sempre acho que tu certo, fazendo uma gestão certa, tu cresce. Sim. E outra, a E gente o pagar. empresário quer crescer, né, gente? Vamos combinar, né? Quer Com certeza. todo pequeno quer crescer. E, gente, pagar imposto é bom. Tu só tem que te preocupar que sobre lucro. Entendeu? Por isso que tu tem que ter gestão em todas as áreas, né? Por isso que o empresário tem que saber um pouquinho de cada coisa. Porque até para contratar alguém, tu tem que entender, né? Tu tem que saber, por exemplo, por que eu fui estudar marketing e vendas? Porque eu quero cobrar quem faz marketing para mim, né? Vendas eu entendo. Dou pitaco até no negócio dos clientes. Mas para te saber o que tá fazendo, né? Ana, e qual que é a importância da educação financeira, assim, na tua perspectiva? Porque... Ai, gente, é muito importante. Eu tenho uma filha de 9 anos, tá? Não sei se é porque a minha filha vê ou... A minha filha, ela não pensa em ser empregada de alguém. Ela sempre pensa assim, ela desenha muito bem. Ou ela vai vender os desenhos dela, ou ela vai... Sempre é algo, ela vai fazer, entendeu? Ela não pensa, é uma geração diferente, né? Claro. Então, ela vê o meu comportamento, que eu estou trabalhando, ela sabe que eu ajudo empresários, ela quer ser uma empresária. Ela teve um episódio, assim, que foi o meu maior orgulho, né? Ela faz desenho e faz as roupinhas. Sabe naquela época que tinha bonequinha que tu trocava de roupa de papel? Sim. Aham. Sim. E aí ela desenha muito bem. E aí ela chegou pra mim e disse: mãe, preciso da tua ajuda pra te me ajudar na minha empresa. E eu olhei pra ela e disse: filho, o que tu precisa? Mãe, é que estão me copiando na escola a minha ideia Olha de fazer a boneca, né? Eu disse: filha, tu tem que fazer diferente. Aí eu disse pra ela, tu tem que ser... Eu disse pra ela assim, tem que ser... Olha só, ela Tem que tinha... patentear. Não, ela tinha feito... Ela já estava iniciando o projeto, que ela fez uma boneca diferente. Ela fez modelos exclusivos para aquelas bonecas, né? Aí eu disse pra ela, olha, achei ótima a ideia. Eu disse pra ela, só que tu não pode deixar cliente sem vender. Tu não pode ir pra casa e fazer depois. Se elas estão te copiando, tu já chega com coisas para entregar para as colegas, né? Tu já chega com modelos diferentes. Se ela te levar a bonequinha, que daí ela entregava com 2 modelos. Olha só. Eu disse, tu já vende separado para ela mais 2 modelos, né? É o upsell. Tu já vende para ela 2 modelos. Porque daí, quando a concorrência quiser te copiar, tu já vendeu para essa cliente. E aí ela só vai querer modelos diferentes da boneca. Ela ficou me olhando. Gente, ela criou até um nome da empresa. Nossa, qual que é o nome? É @Vicky Paper Cute. Ah, E aí ela tava querendo copiar um da internet. Eu disse, não, filha, nome é exclusivo, né? E a gente foi indo do que... E foi as duas discutindo. Olha, gente, eu discutindo com a minha filha o nome da empresa dela. sim. Mas para vocês verem, o pensamento dela é isso. Por quê? Porque ela tem uma educação financeira. E tem que vir da escola, gente. Não tem que ter esse medo. A minha filha tava... Ela é o meu, vamos dizer assim, o meu piloto, né? Ela guardava o dinheiro dela numa bolsinha. Ela tinha mesada. E aí aquele dinheiro foi ficando um volume grande, né? Eu disse, filha, nós vamos abrir uma conta corrente para isso, né? E aí ela ficou muito feliz, né? Aí abri a conta para ela, né? E aí a minha filha aplica no CDB. Não. Olha Já só. tá investindo no mercado. Aí ela diz, aí pra ela, gente, isso é normal quando ela fala com os colegas. Mas como que tu não tem um cartão? É. Como que tu não aplica? Tu imagina se a gente vem desde os 9 anos discutindo isso, o Sim. empresário não vai quebrar a empresa dele porque ele vai gastar todo o dinheiro da É empresa. muito importante, né? Né? Ele não vai ter medo de aprender com alguém gestão financeira para fazer a empresa dele crescer, né? Porque eu, por exemplo, tinha educação, Deus o livre, né? Eu venho de uma família humilde, imagina,
Sempre fui atrás querendo trabalhar. Aí tu é visto como ganancioso. Não, isso é uma eu queria crença mudar a minha totalmente- realidade, né? Sim. Essa crença de que o dinheiro é maldoso, o dinheiro Que é feio, que é ruim, né? É muito da nossa cultura mesmo, né? Não, é E que bom cultural, que isso tá mudando, mas né? tá mudando, gente, tá? Porque eu não sei que quem já tá vendo esse processo educa os filhos diferentes, né? Sim. Não, eu não me importo que um dia ela vai ser CLT de alguém, mas ela criou já essa cultura, Sim. né? Essa consciência mesmo. Não, essa tu vê educação. jovens aí que já ganham muito mais que eu, Sim. né? Como é no meio digital. E outra, ela tem essa coisa do digital, né? Sim, Pra ela são faz várias parte da vida ferramentas, dela. Sim, ela Já nasceu, estão conectados, né? Ela Eu digo que nasceu já assim. nasce assim, né? Com a mãozinha assim, né? A nova geração. Não, e outra, ela ensina coisas que, né? Aí nós tava vendo, eu usando o CapCut pra editar vídeo, ela disse, mãe, tu usa o mesmo aplicativo que eu. Eu disse, filha, tu usa isso? Ela, sim, mãe, pra fazer os meus vídeos de desenho. Olha só. Ela faz vídeos de desenho pra botar no TikTok. Aí preocupada, quantos seguidores, olha só. E eu fui aprender agora isso. Eu não sei se é o bom ou o mal desse século, né? Essa questão Mas é que assim, ó, não tem como a gente evitar, né? não Uma tem. coisa que eu vi assim, ó, vou ter que cortar o digital. Claro, ela estuda, Tem que ter né? o tempo Ela pra lê, aquilo, eu né? adoro, amo livro físico, ela também. Ela é muito meu espelho, assim, né? Sim. Mas assim, ó, dizer pra ela, não, tu não vai poder pegar o celular se ela vê a mãe dela o dia inteiro trabalhando no celular. Sim, não né? tem como. É o exemplo. É o exemplo, né? a gente fala É o que exemplo. o outro não faz o que tu fala, ele faz o que tu faz, né? Então isso aí tu falou Gente, tudo. é impressionante. Eu aprendo muito com ela para ensinar os meus empresários, né? Porque eu adoro o livro físico. O meu marido já é o digital, já é o Kindle, já é o celular, o computador. Eu adoro físico também. E ela chegou para ele e disse assim, pai, a mãe tá sempre estudando, sempre com o livro na mão, tu não lê um livro, olha só. Aí ele explicou para ela, disse, não filha, aqui o livro do pai, mostrou o Kindle. Porque daí ele Ela acha que ele não era lê. uma tela, assim. Ele tá não lá. lê, Aham. entendeu? Sim. E ela lê também, a gente tem assinatura de livros para ela. E aí ela viu o Kindle, mãe, eu quero ler um livro aqui. Aí eu baixei um livro para ela ler no Kindle. Ela gostou de ler no Kindle, porque ela é digital. Sim, já vai se moldando para esse universo também, né? Gente, é impressionante. E isso eu vejo muito para a educação financeira, né? Sim. Hoje tá muito em alta a questão dos investimentos, né? Isso até eu ia te perguntar, que me chamou a atenção, que tu falou assim, ela investiu no CBD, No CDB. CDB, e aí eu li que 29% dos brasileiros ainda investem na poupança. Gente, se vocês olharem os juros da Pois poupança, Isso que eu ia te perguntar. é Vale quase a nada. pena? Não, o meu marido, eu descobri que ele tinha dinheiro na poupança, eu disse, mas tu vai tirar agora. Ele, mas... Aí eu comecei, imagina... Mais uma coisa cultural, né? Cultural, totalmente por quê? cultural. Porque nossos pais botavam dinheiro na poupança. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu tô ensinando os empresários, meu marido em casa bota dinheiro na poupança. Eu disse pra ele, não, daí expliquei. Aí agora ele quer investir, quer olhar ações. Viu os resultados, né? Essa coisa do investimento, tá? Se confunde muito, porque tu tem que saber o que tu faz pra investir, né? E outra, eu já tive casos de empresário tirar dinheiro da empresa, os negócios mirabolantes. Aí ele pega o dinheiro da empresa, que é da operação, e perde. Porque ele não sabe o que tá fazendo. Porque alguém disse pra ele que era bom. Eu sempre digo pra eles, só vai tirar dinheiro da empresa quando estiver sobrando. Porque a melhor rentabilidade é tu investir na tua operação, se ela é boa, né? E Mas tem tu um período para isso, né? tem um período, porque tu precisa saber, né? A mesma coisa que tu precisa aprender no investimento, tu precisa saber da tua operação. Que foi que eu disse pra eles, não se preocupem com o Prolabore, sim com a distribuição de lucros. Isso aí é o investimento, né? Então tem essa briga, porque o mercado lá fora é o glamour do investimento. Mas a tua empresa é um investimento também, né? Que nesse meio de investimento também tem os influencers do momento, né? Ensinando Sim. várias Tu pode formas. ver, tem muito mais influência de investimento do que uma Ana de gestão financeira que todo mundo foge. É verdade. Né? São E poucos. nesse meio também, geralmente, pega esse tipo de público, o empresário, né? Sim. Que tem dinheiro no caixa, né? E tem essa possibilidade de investir. E às vezes é uma furada, Sim, uma dica eu tive muita errada. gente que me perguntou o negócio quando a cripto caiu, né? Aham. Pô, quanta Outro gente... universo. Dinheiro da empresa.
Eu disse, agora só Deus sabe quando volta. Se volta, né? Eu não me arrisco a dizer nada sobre isso, porque não é a minha área. Eu disse, agora se tu botar na empresa, eu vou te dizer se vai render ou não. Né? Então, tem muito isso, né? A fuga de encarar a gestão financeira dentro da empresa. Né? A bala de prata. Né? Não existe bala de prata. Ana, e para quem quer saber mais desse assunto, tem algum influencer que tu indique, algum livro, o que tu... do por onde começar? Assim, ó, eu não posso indicar ninguém, porque tem o Thiago Nigro, né? Eu tenho até o livro dele, ele fala um pouco disso, mas ele tá indo também um pouco para as empresas, tá? Eu acho que ele parou, assim, eu parei um pouco de acompanhar ele. Antes ele tinha, assim, falando bem sobre investimento, tudo, mas eu vi que ele já tá fazendo eventos para os empresários. Né? Ele já tem parceiros, acho que é o Carlos Ruxo, eu não me lembro o nome, mas ele fala de vendas e o Thiago fala de finanças, mas não é investimento puro mais, né? Mas ele tem o livro dele, aquele em 1 milhão, que ali começa a dar o básico, né? Que é se a pessoa quiser começar já dá esse mundo dos investimentos, né? Sim. E o empresário também, é importante que ele como tu falou, às vezes a pessoa lida com números e não sabe interpretar, né? O empresário não conhece o próprio negócio, né? Muito. Então, o empresário também deve buscar esse tipo de conhecimento, né? De gestão financeira, ou ter uma pessoa para auxiliar, né? Para orientar a empresa dele, porque senão ele está fadado à falência, né? Infelizmente, né? Ele tem um tempo, tá? Existem negócios muito bons que vão até um certo limite, que a gente diz que ele faz a gestão pelo feeling. Daí chega um momento que ele não consegue passar dali. Eu já fui contratada por muitas empresas por causa disso. Ele chegou num limite e ele disse, agora eu não consegui avançar mais. Não posso mais sozinho, eu preciso de ajuda. Né? Então, o empresário ele tem que entender principalmente dos 3 pilares, que é a gestão financeira, o comercial e vendas, comercial e marketing, e a gestão financeira. As 3, né? O RH, vendas e marketing e o financeiro. Esses 3 é básico de entender. Tem que andar juntinhos ali. Sim, esse tem que ser. Perfeito. Bom, Ana, a gente queria agradecer imensamente a tua participação aqui. Infelizmente o tempo acaba, né? Eu falo muito. Mas foi uma aula aí que tu nos deu, uma super aula, né? né? Agradecer o teu tempo, né? Que o teu tempo é dinheiro. É verdade. Literalmente. Não, mas assim, gente, eu vim porque eu gosto muito, foi um prazer falar com vocês. Eu adoro falar da minha área, né? Até porque eu carrego uma bandeira aí de desmistificar, né, essa questão de que é difícil e que não é possível, né? Pode ser difícil um pouquinho, sim, mas é possível. É possível. É só buscar o conhecimento, ajuda, né? É só buscar o conhecimento. E conhecimento. não deixar para a última hora, como tu falou. É verdade, gente. Não deixar para a última hora. Obrigado, Ana, mais uma vez. Eu que agradeço. Ana. Muito obrigada, gente. Recadinhos paroquiais, né? Temos as redes sociais para a galera seguir. Temos Pix TV HD, a gente está no YouTube, a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter. Agora a gente tem o nosso blog também com notícias diárias de todo o país, aqui de Garopaba, da região, enfim. Basta nos procurar aí que com certeza muito conteúdo está disponível para vocês. E também estamos no Spotify, aí você pode ouvir o podcast à vontade, né? Obrigado a todos pela audiência, você que ficou conosco aqui no canal 11 do seu TMW Pix, CDN, NX Play, Gigo TV em todo o Brasil, a gente já sabe, né? E também aqui no YouTube, não esquece de se inscrever e dar um joinha, curtir e comentar também sobre o nosso papo aqui. A gente quer saber se você gostou do papo, para a gente estar trazendo mais influencers, mais pessoas que têm um amplo conhecimento em várias áreas e possa compartilhar com a gente. Até o próximo Estúdio 1, continue conectado aqui na nossa programação. Até mais, tchau. Até mais.